Olá, seja muito bem-vindo às Segundas de Conversa. Hoje fazemos este episódio a partir de um espaço verdadeiramente especial, onde a imponência e a exuberância arquitetónica são as palavras de ordem. E por esta altura já deve ter percebido onde é que nós estamos. É verdade, estamos no Palácio Nacional de Queluz. E este mesmo palácio, datado do século XVIII, veja bem, já serviu como residência da família real portuguesa. Sabia isto? Se calhar não. Motivo pelo qual gostava de o convidar então a fazer uma visita ao Palácio Nacional de Queluz e a deixar-se contagiar pela magia que aqui se sente. Ora, tenho já aqui comigo António Nunes Pereira, diretor do Palácio Nacional de Queluz, a quem agradeço pelo facto de nos receberem para este episódio das Segundas de Conversa. António, o episódio de hoje é sobre cancro da mama, que efetivamente afeta de forma muito mais expressiva as mulheres. E encontramos-nos precisamente nos aposentos femininos do Palácio Nacional de Queluz, o que nos leva a pensar de algum modo na evolução e na forma como olhamos para as mulheres e essa forma como olhamos para elas tem então evoluído ao longo dos tempos. Por isso, gostava que fizéssemos uma viagem ao passado e nos explicasse se ser só na mulher no século XVIII era substancialmente diferente daquilo que é atualmente. Era certamente substancialmente diferente e essa história reflete-se também no Palácio de Queluz. Dona Maria I, a rainha que nós tivemos aqui alojada neste local, foi a primeira rainha de facto no nosso país, em Portugal. Portanto, ela herdou o trono por direito próprio e, sendo mulher, tinha um problema com quem casaria, uma vez que o marido seria sempre a cabeça de casal. Ora, para uma rainha reinante isso não poderia acontecer e o casamento acabou por ser resolvido dentro da própria família com o tio, o irmão do pai. E que mais características é que tínhamos à época associadas então à mulher? A mulher, neste caso, tinha sempre uma modo de vida muito separado dos homens. Normalmente, na corte, era relativamente paralelo, uma vez que havia toda uma espécie de casa do rei, como havia da rainha. Portanto, ela tinha as suas damas de companhia, tinha as suas criadas, também tinha muitos funcionários ao seu serviço, normalmente homens, desde secretários, pessoas que giram as finanças, e, portanto, havia um certo paralelismo entre a figura do rei. Mas, neste caso, as coisas subverteram-se um pouco, porque aqui era, neste caso, a própria rainha que tinha o cetro na mão, digamos, e, portanto, era quem efetivamente reinava e, portanto, assinava decretos, etc. Sim, senhor. Muito obrigado, António, e, acima de tudo, muito obrigado por nos receberem para este episódio tão especial. Ora, é então chegado o momento de darmos início ao episódio de hoje das Segundas de Conversa, como lhe disse, em direto a partir do Palácio Nacional de Queluz. O tema que preparamos para si é Mês Rosa, o que traga ao peito. E, portanto, como já percebeu, vamos então estar a debater a temática do cancro da mama. É o nosso convidado Luís Costa, médico oncologista, especialista em patologia da mama. Ao longo do episódio de hoje, vamos procurar perceber quais as especificidades inerentes a este tipo de cancro, quem é que afeta de forma mais expressiva, também de algum modo a jornada do doente diagnosticado com cancro da mama e as formas de tratamento atualmente disponíveis. Mas isto colocando sempre a tónica e a atenção na pessoa, no doente, que é então diagnosticado com cancro da mama. É então chegado o momento de darmos início às Segundas de Conversa. Olá, seja muito bem-vindo às Segundas de Conversa, o seu programa de literacia em saúde. Hoje encontramos-nos no Palácio Nacional de Queluz, construído no século XVIII e que, veja bem, já serviu como residência da família real portuguesa. Mas aqui entre nós tenho mais alguns detalhes que gostava de partilhar consigo. Sabia que em 2020, tanto o Palácio como os jardins integraram a Rota Europeia de Jardins Históricos? Por esta altura sei que já o convenci a fazer uma visita, portanto, pode ser que da próxima vez nos encontremos cá. E ora, uma vez que estamos em outubro, o célebre mês rosa, hoje estaremos a falar precisamente de cancro da mama. E selecionamos como título deste episódio Mês Rosa, o que trago ao peito. Hoje vamos procurar perceber como é que o cancro da mama tem evoluído nos últimos anos, quem é que é mais afetado por este tipo de doença,
como é que se gera também toda a jornada do doente que é diagnosticado com cancro da mama, desde o momento então do diagnóstico até num cenário ideal à cura, que tipos de tratamento é que existem e, de facto, quem é que pode ajudar neste tipo de problemáticas e o que é que as pessoas que contactam com um doente desta natureza devem saber por forma a prestarem-lhe então o melhor apoio possível. Ora, já sabe que as segundas de conversas foram feitas para si e a pensar em si, portanto, relaxe, sente-se confortavelmente e desfrute deste episódio. E agora vou-lhe apresentar o nosso convidado de hoje, que já está aqui ao meu lado. Tenho então comigo Luís Costa, médico oncologista, especialista em patologia da mama e, portanto, resta-me dar-lhe as boas-vindas e agradecer-lhe por estar desse lado a acompanhar as segundas de conversa. Luís, muito bem-vindo. Vamos então dar início à nossa conversa e, de facto, gostava de começar por lhe perguntar, é a pergunta talvez mais elementar a este nível, mas o que é o cancro da mama? Uma boa pergunta, Tiago. Eu acho que vou ter que responder que há muitos cancros da mama. Portanto, há mais do que um tipo? Claro, muitos tipos de cancro da mama, os médicos classificam diferentes tipos de cancro da mama, os prognósticos podem ser muito diferentes, as probabilidades de cura podem ser muito diferentes e quando nós falamos que nós queremos uma medicina individualizada é de facto nós entendemos melhor o que é que aquela mulher enfrenta com este diagnóstico de cancro da mama. Isto começa por a forma como aparece o tumor, pela idade em que aparece, pode ser muito diferente. O prognóstico e também o subtipo de cancro da mama, conforme são pessoas muito jovens ou são pessoas que já têm acima de 70 anos de idade, continuam a ser jovens, mas enfim, têm acima de 70 anos de idade. O cancro da mama distribui-se, sabemos que há um pico maior após a menopausa, mas se nós formos ver a incidência de cancro da mama, ela vai desde os 27 anos de idade, 26 anos de idade, até aos 80 e muitos. E se nós formos olhar para uma coisa que ultimamente me tem chamado a atenção, que é aquilo que é o registro nosso nacional de cancro da mama, os novos casos de cancro da mama abaixo de 50 anos, registados, porque há casos que não estão registados, são 1.800 novos casos por ano. São muitos casos. Portanto, nós, quando falamos de cancro da mama, aliás, nós teoricamente podíamos falar que cada cancro, porque a célula tumoral nasce de uma célula normal. Ok. Que se desenvolve, se calhar, de forma eu poderia ter começado por isso, dar esta explicação biológica. A célula tumoral nasce de uma célula normal. E, portanto, mas como é que ela se torna uma célula anormal ou doente? Eu vou dizer. Muito bem. Essa célula normal, como nasce de uma célula nossa normal, partilha imenso dos genes da pessoa. Como é óbvio. Portanto, Porque da nossa informação, daquilo que nos caracteriza. Teoricamente, há tantos cancros da mama quanto as pessoas que têm cancro da mama. Muito bem. Cada cancro é um cancro. É um porque cancro. A informação difere Agora, de pessoa para pessoa. como todos nós também somos semelhantes em muita coisa, não é? Na forma, às vezes, como envelhecemos, na forma como... Enfim, muitas coisas somos muito semelhantes. Há muitas semelhanças também entre os diferentes cancros da mama, entre as pessoas. Então, nós tentamos encontrar essas semelhanças e agrupar numa razoabilidade de uma decisão. Que é por aqui que temos que ir para curar esta pessoa. Porquê é que surge o cancro? Então, quais é que são então os fatores de risco, no fundo, do cancro? O cancro da mama é uma das doenças que, em termos de cancro, tem muito a ver com o ambiente hormonal da pessoa. Claramente, o ambiente hormonal é muito explicativo do risco para cancro da mama. É um cancro que, na maioria dos casos, é dependente de hormonas para crescer. Ok. Nós sabemos que a história familiar também conta muito. É claro que, para além dos casos que nós sabemos de cancro hereditário, no qual conta imenso, mas mesmo nas pessoas que não têm aquelas mutações conhecidas que são associadas a cancro hereditário, a história familiar conta muito. Mutações, para quem está a acompanhar, e corrija-me se estiver errado, são alterações do material genético, não há cancro sem modificações nos genes. Há alterações nos genes que levam ao surgimento de cancro. Todos nós temos genes. Muito bem. Das nossas células temos genes. Esses genes estão, de alguma forma, protegidos de alterações ao longo da nossa vida, mas se forem afetados por diferentes mecanismos, pode ser um ambiente hormonal, noutros cancros podem ser vírus, noutros cancros será o tabaco, por aí fora, esses genes mudam-se o seu comportamento e passam a adquirir as propriedades de alguns dos genes que nós tivemos quando nos desenvolvemos no seio da nossa mãe. Muito interessante. Isto é, nós viemos, eu tenho dito isto várias vezes, nós viemos de uma célula e em 9 meses, sei lá, 3 kg de células.
Está bem? É impressionante. De uma forma matemática, falando assim. E essas propriedades dessa primeira célula para construir órgãos e outros tecidos está nas nossas células adultas, também na célula da mama. Mas essas propriedades estão protegidas de tal maneira que a célula só se deve comportar como uma célula da mama e não como uma célula com propriedades como aquela no início. Muito bem. Se há alterações nesses genes, nós podemos abrir propriedades que são indesejáveis e então as células começam a crescer, começam a proliferar e o grande problema é se migram. Já vamos à componente da migração, Mas o cancro tem esta... Mas deixa-me perguntar-lhe uma coisa, Luís. Em termos de prevalência, quando falamos de cancro da mama, este é dos cancros mais prevalentes? Já não é? Como é que ele se comporta? Os dois cancros mais frequentes na humanidade, mundo ocidental, é a mama e a próstata. Muito bem. Que têm esta característica comum. São muito hormonodependentes. São os dois mais frequentes no mundo ocidental. E conseguimos perceber porquê? Temos algumas pistas, não é? Eu acho que a incidência... Todos nós sabemos que a incidência de cancro de mama está a aumentar. Tem vindo a aumentar? Tem vindo a aumentar, mas a mortalidade não tem vindo a aumentar, em proporção do número de casos novos que são diagnosticados. Mantém-se ou diminui a mortalidade? Diminuiu, em proporção diminui a mortalidade. Muito bem. Mas em termos de números absolutos, assim, se eu curo 30% de um X, mas se eu depois a seguir tenho um Y que é maior que o X, eu curo na mesma 30%, o número absoluto eu não estou a conseguir reduzir muito em termos de morte. Claro. E nós temos tido em Portugal mais ou menos um registro entre 1.500 a 1.700 mortes por ano. O que é bastante. É muito. Mulheres que morrem por cancro da mama. Portanto, mas, quer dizer, somos mais vezes desafiados a curar mulheres, somos mais bem-sucedidos, já podemos falar, se quiser, sobre porque é que somos mais bem-sucedidos, mas é uma doença que, se nós não empregarmos aquilo que sabemos de melhor, pode desafiar a vida da doente. Diga-me uma coisa, Luís, é o cancro que mata mais em Portugal? Quando falamos nas mulheres, é o cancro que mata mais? Está muito ali em paralelo com o cancro do pulmão também nas mulheres, porque, infelizmente, há umas décadas atrás, muitas mulheres começaram a fumar mais e, portanto, aumentou a incidência de cancro do pulmão. Claro. Mas eu diria que o cancro do pulmão, se nós... Claro que há cancro do pulmão sem estar associado ao tabaco, mas a grande maioria está associada ao tabaco e se nós conseguimos, também com literacia em saúde, ultrapassar esse fator, nós vamos reduzir muito a mortalidade por cancro do pulmão. O cancro da mama é um desafio diferente, é um desafio mais, não só literacia em saúde, é da sociedade. Sabe que em abril falámos precisamente desse tema, ou seja, nessa componente de literacia foi algo que temos vindo a trabalhar muito e estava a ouvi-lo e a lembrar-me precisamente desse episódio. Deixa-me perguntar-lhe uma coisa, Luís, porque estava a ouvi-lo e acho que também pode ser uma curiosidade para quem nos está a acompanhar. O cancro da mama é exclusivo de mulheres ou também pode surgir em homens? Não, em homens. Bem, eu sei que quase 1% dos cancros da mama, todos surgem em homens. É obviamente que é 1%, é muito mais raro, mas quando surge cancro da mama no homem, o comportamento é mais ou menos semelhante do comportamento do cancro da mama na mulher. Os tratamentos não são muito diferentes. E há uma sinalização especial para pensar se não é um cancro hereditário. Quer dizer, aquele subgrupo que eu lhe falei de cancros hereditários, que tem uma mutação num gene, que é um gene diferente daquele que eu expliquei há bocado. Depois, já fazemos a voltinha, claro. Mas chama-nos particularmente a atenção, quando surge nos homens, é obrigatório, diria, que pesquisar se há mutações nestes genes, que são genes controladores da replicação celular e que, se estiverem alterados, se nós herdarmos essa mutação, temos maior risco de ter cancro. Mas diga-me uma coisa, então, se eu, enquanto homem, tiver, e corrija-me se estiver errado, uma vez que há aqui uma componente hereditária, se eu, enquanto homem, tiver os genes que podem potenciar o surgimento de cancro, eu posso passá-los às minhas filhas? Pode, com certeza, pode. E tenho como saber se tenho esses genes? Às filhas e aos filhos. E aos filhos. Tenho como saber se tenho esses genes? Tem. É isso que eu estava a dizer, que se houver um homem que tenha diagnóstico de cancro da mama... Não, mas se não tiver, ou seja, eu, nesta fase, quero saber se tenho probabilidade de passar aos meus filhos A sua pergunta prende-se com outro tema, que é um tema hoje em dia difícil, que é o seguinte: nós devíamos perguntar a todas as pessoas se querem saber se têm genes de alto risco para cancro. Isso entramos no campo da ética. Acho que então não saímos daqui. Mas Porque, temos que sair. Temos que sair. Portanto, acho que há indicadores na família, na história familiar, por isso que os médicos de família são tão importantes. Saber na história de família qualquer coisa que nos aponta de que esta pessoa deve ser estudada. Ok.
Mas vamos supor que não há nada que aponte. Eu, enquanto Tiago, posso submeter-me a um exame, sim, um exame Provavelmente genético. vai ser aconselhado a não fazer o teste. Esse teste é comparticipado pelo Estado? Não, é comparticipado pelo Estado se tiver critérios para fazer o teste. Se não tiver, por exemplo, não. Vou dar um exemplo. Uma senhora que tem cancro da mama, tem 40 anos de idade, tem um triplo negativo. Lembramos de 40 anos, podia ter sido 55. Tem um triplo negativo. Tem indicação para fazer o teste. Muito bem. Eu falei triplo negativo. Quer dizer, já estava a classificar o tipo de cancro da mama, está a ver? Nós aprendemos esta classificação com os anatomopatologistas. É uma forma do cancro... Claro, classificar, com certeza. Tem indicação taxativa para fazer esse teste, que é feito com uma análise de sangue. Muito bem. E a pessoa, sabemos se esta pessoa é portadora dessa mutação e depois pode ser oferecida às filhas, aos filhos em maior idade, se querem fazer o teste. Porque é uma grande responsabilidade ter um envelope lá em casa a dizer que temos esta mutação. Certo. Pode haver quem não queira saber. Pode haver quem não queira saber. Muito bem, muito interessante. Diga-me uma coisa, Luís, qual é que é a importância da sensibilização associada especificamente ao cancro da mama? Eu acho que é muito importante que se, de facto, faça um projeto de literacia em saúde na área do cancro da mama, forte, consistente, seguro e com confiança. O que é que eu quero dizer com isto? Habitualmente, de todos os doentes que nós seguimos na área da oncologia, talvez o grupo de doentes que mais quer contribuir para a sua cura são as mulheres com cancro da mama. Porquê? Que é interessante. Não sei explicar porquê, mas acontece. Acontece que as mulheres é isto que se verifica no terreno. querem contribuir. Eu quero contribuir, eu quero procurar, eu quero pesquisar. E isso é muito positivo. Claro. Mas resta saber onde é que se vai buscar a informação. Claro. Hoje em dia, acesso à informação é fácil, estar bem informado é difícil. E, portanto, tem que haver, de facto, sem paternalismos, com aquilo que a ciência pode oferecer, um programa de literacia em saúde a dizer assim, olha, isto está comprovado que vale a pena ser feito. Claro. Isto está comprovado que pode melhorar o seu prognóstico. Isto está comprovado que vale a pena para rastrear ou não rastrear cancro da mama. Para fazer testes ou não relativamente à família. Por aí fora. E também sermos sinceros com aquilo que não sabemos. Certo. Porque há áreas que nós não sabemos e que temos que ser sinceros. Olha, isto nós não sabemos, mas para que mais ninguém vá ocupar esse lugar de uma forma cinzenta. Luís, tocou um ponto muito, muito importante e que iríamos falar mais à frente, mas aproveito agora para chamá-lo à coação, que é o rastreio do cancro da mama foi trazido para Portugal pela Liga Portuguesa contra o Cancro. E muito bem. E eu pergunto-lhe quais é que são os critérios para que uma mulher possa entrar neste rastreio. Muito bem. Então, aquilo que nós fomos ver no site da DGS, da Direção-Geral de Saúde, diz-nos mulheres entre os 49 anos de idade e os 69 anos de idade. Ok. Isto está deduzido de estudos que foram feitos com mamografias em que se sabe que a maioria dos cancros da mama ocorrem nesta faixa etária, neste grupo, e que se nós conseguimos encontrar muitos casos de cancro da mama e tratá-los quando ainda são subclínicos, isto é um termo médico, mas que as pessoas entendem. Subclínicos quer dizer, não tinha qualquer sinal clínico. Então, foi encontrado no exame, senão não teria sido encontrado. Está numa fase inicial, talvez? Ótimo. É o grande princípio da cura do cancro, é encontrá-los em baixo volume. Muito bem. Quanto mais cedo, mais melhor. Pequenos, melhor. Okay. Quanto mais pequenos, melhor. Foi. E, portanto, se nós encontramos uma lesão que nós chamamos subclínica, que a mulher nem sequer suspeitava que lá tinha, a probabilidade de cura é muito maior. Claro. E, portanto, como a maioria dos cancros ocorrem nessa faixa, aqui é mais, eu diria, rentável fazer uma... Eu acho que, essa é a minha opinião pessoal, no futuro nós vamos ter rastreios mais personalizados. O que é que eu quero dizer com isto? Estou curioso, o que é que isso significa, rastreios mais personalizados? Bom, já lhe disse que há 1.800 casos registrados abaixo de 50 anos. Certo. Estas estão fora do radar. Claro. Mas são 1.800 casos que destroem famílias. Portanto, o que é que vamos fazer para encontrar estes cancros antes dos 50 anos de idade? Se neste momento, oficialmente, não são objeto de rastreio. Pois, claro, temos que são aquelas pessoas que tinham uma história de família porque a mãe tinha morrido com cancro da mama ou a tia e que, portanto, foi fazer o tal teste, mas isto corresponde só a 10% de todos os cancros da mama abaixo dos 50 anos de idade. É muito pouco. Portanto, há investigação nesse sentido, há projetos que vão dar início aqui em Portugal nesse sentido em colaboração europeia, para tentar encontrar também formas de fazer rastreios eficazes em mulheres mais novas. Acho que no futuro
provavelmente com estudos na área da genómica também, e não é só necessariamente na parte daquilo que nós chamamos dos BRCAs, outras alterações genómicas. BRCA é um gene, não é? É um gene. É o tal gene que, se estiver alterado, torna a pessoa muito suscetível para ter cancro. Eu falei BRCA porque todas as pessoas ouviram a história da Angelina Jolie, não é? Era isso que eu lhe ia perguntar. A Angelina Jolie foi o caso mais célebre? Foi. E que ela até fez a remoção das duas caso de mamas. literacia em saúde através de uma figura pública, não é? Portanto, mas fala um bocadinho sobre isso. O que é o efeito Angelina Jolie? Porque fala-se muito sobre esse efeito. Porque e ela, de facto, ela não tem tido cancro massas. da mama, mas tem tido familiares com cancro da mama, quis fazer o teste. Okay. E tinha indicação para fazer o teste. E tinha a mutação de um dos BRCAs, que é o BRCA1. Num dos BRCAs. E essa mutação, sabemos que as pessoas que têm essa mutação têm um alto risco para ter cancro da mama. E não só. Mas para ter cancro da mama. E ela tinha essa mutação? Ela tinha essa mutação. Portanto, quis fazer cirurgia profilática, mastectomia profilática. E era obrigatório fazê-lo? Ou seja, não, podia fazer só vigilância ou quimioprofilaxia. Fez a opção pela cirurgia profilática. A minha opinião é que na cirurgia profilática as mulheres ficam esteticamente bem. Porque fica a pele e o mamilo e, portanto, ficam esteticamente bem e acho que é um alívio muito grande porque reduz imenso 99% o risco de ter cancro da mama. Mas depois faz-se a reconstrução, não faz logo a seguir. Sim, sim, claro. Mas o que eu estou a dizer é completamente diferente de fazer uma mastectomia profilática ou fazer uma mastectomia, que hoje em dia também, infelizmente, são mais raras, porque se tem cancro da mama. Até emocionalmente, acredito que seja muito diferente. É muito diferente. Portanto, nas mulheres em que tem indicação para, é uma boa opção. Claro. Mas o que eu estava a dizer, isto só é uma pequena percentagem de pessoas. Portanto, eu acho que nós no futuro vamos ter, com mais informação científica, um rastreio mais personalizado, mas neste momento há que dar os parabéns a quem, neste caso da sociedade civil, a Liga Portuguesa contra o Cancro, que tomou esta iniciativa de promover o rastreio no país, e agora com mais em força aqui também na região de Lisboa, porque nós sabemos que nesta batalha, eu disse-lhe que nós tínhamos reduzido a mortalidade por cancro, recordas, Tiago? E nessa mortalidade por cancro há dois fatores fundamentais. Um é diagnosticar mais cedo com o rastreio e o segundo é tratar melhor mais cedo. Vamos tocar exatamente nesses dois pontos agora e já que está a falar de forma tão brilhante de rastreio, deixe-me, por favor, dar também aqui um recado, porque vou aproveitar este momento para quem nos está a acompanhar, indicando que o rastreio de cancro da mama decorre todo o ano, sendo então, como o Luís acaba de partilhar connosco, promovido pela Liga Portuguesa contra o Cancro, através de unidades móveis que estão presentes em todo o país, com exceção do Algarve e regiões autónomas, em que é promovido por outras entidades. E por isso, se quiser saber onde é que se encontra a unidade móvel mais perto de si, convido-a então a dirigir-se ao site da Liga Portuguesa contra o Cancro e consultar então a localização de cada uma destas unidades, sendo certo também que, caso não consiga, não tenha esta possibilidade, existem linhas de apoio criadas especificamente para si e para este efeito e, portanto, pode também aceder ao número no site da Liga Portuguesa contra o Cancro, entrar em contacto e fazer então parte deste movimento que é tão importante. Aliás, como acabámos de perceber, a prevenção é essencial, a prevenção pode salvar vidas e por isso deixo aqui o repto para participar e fazer então parte deste movimento. Luís, desculpe ter interrompido o seu raciocínio, mas de facto era o momento para lançarmos este repto. Explique-nos como é que funciona o tratamento. Portanto, uma mulher, falamos mais das mulheres porque percebemos que é um cancro mais prevalente em mulheres, mas uma mulher é então diagnosticada com cancro da mama, como é que é feito o tratamento? A primeira coisa que é preciso fazer é o estadiamento da doença. Muito bem. Porque há uma barreira fundamental que é saber se o cancro está localizado à mama, eventualmente alguns gânglios loco-originais, ou não, ultrapassou a barreira da mama. Certo. Se houver a segunda circunstância, que é mais difícil, porque quer dizer que o cancro já está metastizado, nós podemos tratar a mulher com cancro da mama, podemos prolongar a sobrevivência, mas é muito difícil conseguir curar. Metastizado é quando ele migra para outros sítios do corpo. Para outros órgãos. É muito difícil. Portanto, vamos focar agora naqueles casos em que o cancro é detectado localizado à mama. Muito bem. De preferência até infraclínico, sem qualquer sintoma. Portanto, foi fazer um exame de rastreio, encontraram uma lesão. E o grande passo para a cura é a cirurgia. E, além da cirurgia, pode-se complementar com tratamentos de radioterapia, pode ser necessário. Por exemplo, a maior parte das cirurgias de cancro da mama envolvem só a área próxima do tumor. Portanto, a restante mama deve ser irradiada para prevenir o aparecimento de novos casos, novos focos de cancro da mama. É quase como um adjuvante, não é? É um adjuvante, chama-se radioterapia adjuvante. Muito bem.
E depois, olhando para o subtipo de cancro da mama que nós temos, se é dependente de hormonas, ou se é dependente de um outro gene qualquer, o que quer que seja, nós podemos complementar também os tratamentos, com os chamados tratamentos médicos adjuvantes, que às vezes duram alguns meses, no máximo 6 meses, às vezes com alguns anticorpos pode ir até 1 ano, e que visam aumentar a cura. Eu costumo utilizar muito esta explicação quando estou diante das doentes pela primeira vez, porque uma pessoa tem a primeira vez o diagnóstico, e agora, além da cirurgia, vamos supor, tem que fazer quimioterapia. E além da quimioterapia, tem que fazer comprimidos de hormonoterapia durante pelo menos 5 anos. 5 anos. Isto não é uma corrida de 100 metros, é uma semi-maratona. Claro. E, portanto, temos que explicar bem, mais do que uma vez, a primeira consulta não chega, à segunda ainda há dúvidas, é muito importante que as pessoas venham acompanhadas e que nós expliquemos passo a passo o que é que vamos fazer. Claro. E porque é que nós, ao fazermos isto, estamos a pôr, como eu costumo dizer, mais bolas brancas dentro do saco. Vejamos que a pessoa tem 80% de probabilidade de estar curada só com a cirurgia. 80 bolas brancas é bom, mas estão lá 20 bolas pretas. Mais algumas. Mas estão lá 20 bolas pretas. Não é? E se eu disser assim, olha, e se aceitarmos, porque nós temos tratamentos que em vez de ter 80 bolas brancas, vai ter 90 bolas brancas. Temos lá mais 10 bolas brancas. Quero então meter a mão dentro do saco com 90 ou com 80? Mas eu quero meter com 90. Para isso, temos de fazer estes tratamentos durante este período de tempo. Mas a pessoa escolhe sempre o tipo de abordagem? Quer dizer, a pessoa não é que escolhe, mas é uma questão de respeito para fazer assim. Certeza. Nós fazemos isto se a senhora aceitar, como é óbvio, claro, não é? Claro. Mas nós achamos que deve fazer. Mas acho que é uma recomendação médica é claro. Mas explicar porquê que o fazemos, percebe? Claro, ou seja, temos mais probabilidade ao fazê-lo de termos... E de curar. Claro, e depois a pessoa, neste caso a senhora, a mulher, até que termine os tratamentos. É bem curioso que vou partilhar isto consigo, não é muito frequente partilhar. As mulheres passam o seu período mais difícil quando terminam os tratamentos. Às vezes não é a data do diagnóstico, às vezes não é depois de operadas, pressupondo que correu bem a operação, que não houve complicações. Imaginemos que a mulher tem que, por acaso, fazer quimioterapia. Por acaso tem que fazer, imaginemos. Não são todas, mas algumas têm que fazer. E eu comecei a perceber que as mulheres ficavam mais deprimidas no fim da quimioterapia. Quando eu dizia assim, olha, agora acabou a quimioterapia, vai voltar ao seu normal, dentro do possível, tem que mais de comprimido, dentro de 5 anos. Estavam deprimidas, quer dizer. E depois levei algum tempo a perceber que as pessoas, para a expressão, gastam adrenalina naqueles meses em que estão a lutar para que, como é que eu vou durar com a quimioterapia, e porque às vezes perderam o cabelo, etc, etc, etc. Né? Depois vão recuperar. E o que eu digo-lhes a elas é que vão depois levantar voo outra vez. Isto é, passado algum tempo, e às vezes é preciso fazer medicação para isso, elas vão voltar à sua vida normal, e daqui a uns anos vão olhar para trás e dizer assim, passou tudo, a minha vida voltou ao normal com mais sabor. Mais sabor porquê? Porque acho que as pessoas, quando passam por um cancro, valorizam mais a vida. Têm mais sensibilidade do que nós outros que não tivemos cancro, do que é importante. No que diz respeito aos filhos, no que diz respeito aos netos, no que diz respeito a tudo. Diga-me uma coisa, Luís, estava a ouvi-lo e foi algo que eu pesquisei quando a preparação desta conversa, foi os possíveis efeitos que a quimioterapia pode ter, nomeadamente na função cognitiva das mulheres. É comum a função cognitiva ser afetada pela quimioterapia? E se sim, se é reversível ou não? Sim. Porque não foi conclusiva a resposta que eu encontrei. Pois, chemobrain. Chemobrain, exatamente, isso mesmo. Pronto, aqui é porque há vários fatores a entrar em linha de conta. De facto, as mulheres, volto a dizer, a depressão tem impacto cognitivo. Certo, foi por isso que eu me lembrei. Portanto, acho que é muito importante que nós cada vez prestemos mais atenção a como tratar as consequências dos nossos tratamentos. Muito bem. E isto tem um item que é muito bonito de dizer em medicina, chamado survivorship. Isto é... Só o termo, só sobrevivência. Mas isto é muito importante, que é sabermos como é que nós vamos contribuir para que a mulher psicologicamente fique restaurada, retorno às suas atividades laborais com felicidade, que as coisas corram bem. Claro. Há muita coisa também no que diz respeito, às vezes, à vida familiar, que é importante que corra bem. E, portanto, tudo isto afeta imenso as capacidades cognitivas das doentes. Certo. Há um outro aspecto que eu acho que gostava de referir, e aproveito para aqui dizer, que é o seguinte.
muitas vezes as minhas perguntas assim, mas eu quero colaborar, eu quero contribuir, e pergunto, e habitualmente as pessoas trazem uma lista de perguntas no fim da consulta. Dizem assim, eu posso fazer isto, eu posso fazer aquele outro, eu posso fazer depilação, eu posso fazer... A maior parte das vezes é dizer sim. Há umas vezes eu digo, não sei. E quando eu digo não sei, não sei. Mas eu digo assim, é uma coisa que eu acho que é muito importante para ambos, porque eu quero que a senhora fique bem. É um dos fatores de risco muito importantes para o risco de recaída do cancro, depois de uma cirurgia, depois da quimio, é o aumento de peso. Certo. E já me aconteceu de olhar para trás de uma mulher que 5 anos depois de ter sido operada teve infelizmente uma recidiva e olho para dizer assim, o que é que falhou? O que é que podíamos ter feito melhor? E em vez de culpar a doença, assim, não. Falhámos que não conseguimos evitar que esta senhora aumentasse 8 kg de peso. Mas diga uma coisa, este tratamento é feito, quem sabe, em articulação com o nutricionista para evitar isso? Pronto, nós temos nutricionistas também no serviço. Nós temos Agora, ok. tudo isto faz parte da literacia em saúde. Claro, claro. E eu acho que literacia em saúde não é só para os utentes, é também para os profissionais de saúde. O que é que eu quero dizer com isto? É que eu às vezes tento alertar a todos os nutricionistas que trabalham connosco, olha, que não basta dar bons conselhos, tem que ganhar a confiança da doente. Senão ela não vai conseguir. Não vai fazer, exatamente. E a pessoa não se pode sentir em que ela é uma gordinha e você é uma pessoa esbelta. Não pode ser assim. Quer dizer, claro, tem que ser uma forma em que a pessoa se sinta motivada, e aqui não se trata de uma questão de figura, trata-se de uma questão de saúde. Obviamente que a figura também é importante, mas trata-se de uma questão de saúde. Claro. E acho que isto é uma área que tem que ser muito trabalhada, porque às vezes falamos muito na cura do cancro só através de medicamentos novos, que também são importantes, como é óbvio. Mas este é um dado tão simples, tão difícil às vezes de alcançar, mas que exige de facto mais commitment, mais comprometimento, claro, de toda a equipa, e que é muito importante. Falou-me agora de medicamentos novos. Em termos de investigação clínica, estão neste momento a decorrer eventuais ensaios com terapêuticas inovadoras? É alguém que temos vindo a investir? Muitos ensaios. Okay. É a área onde há mais ensaios clínicos. Sério? De cancro da mama. É. Em Portugal? Também em Portugal? Também. No meu serviço é de certeza. Mas acho que em Portugal também. Ensaios clínicos para as mulheres que infelizmente não se podem curar porque o cancro está metastizado. Claro. Ensaios clínicos para as mulheres que têm hipótese de estar curadas, mas que nós achamos que aqueles medicamentos vão aumentar o número de bolas brancas lá dentro. Também. Gosto muito dessa metáfora das bolas brancas. Pronto. E acho que isto é uma realidade, e Portugal é uma realidade boa para Portugal, porque Portugal assim fica no circuito da inovação internacional, é boa do ponto de vista, obviamente, primeiro para a doente, para o utente. Claro. E as pessoas têm que confiar que os ensaios clínicos são altamente escrutinados do ponto de vista ético por comissões centrais, são altamente escrutinados também pela equipa médica que segue o doente para saber se faz sentido participar ou não no ensaio. Estas pessoas são altamente vigiadas, ainda mais do que o habitual, para verificar se há algum efeito acessório ou não. Então, e a grande maioria das vezes, estou-me a lembrar, há um medicamento hoje em dia que é biosimilar, posso falar dele, portanto já não tem patente, e que ajuda a curar muitos casos de cancro da mama que estão associadas a uma proteína de um oncogene chamado HER2. Okay. Oncogene é um gene que promove o surgimento de cancro, é não é? Muito isso, exatamente. Okay. E esse HER2, que é uma das oncoproteínas, está em 20% dos cancros. E há muitos anos atrás, começou em 1995. E em 2005 surgiram os primeiros resultados em que esse anticorpo aumentava a probabilidade de cura em 30 e tal % nestas mulheres. Na Times, essas grandes notícias, finalmente uma revolução na biologia do cancro, etc. Estava a dizer, quer dizer, estes tratamentos que hoje em dia são feitos com administrações com anticorpos, levam mais ou menos durante um ano, são tratamentos que são altamente contributivos para a cura dos doentes. Nós participamos, em 2005, nos estudos que levaram à aprovação desses medicamentos. Nós, Portugal, como muitos outros países. Claro. Milhares de doentes no mundo inteiro. Portanto, aquelas doentes que participaram nesses ensaios clínicos usufruíram de uma oportunidade adicional de cura de bolas brancas. De ponta. Está a ver? Que, entretanto, não existia antes. Portanto, é sempre uma oportunidade. Claro que sim. E nós aproximamos a ciência do doente é fundamental. Sem dúvida. Olha, estava aqui a ouvi-lo, sabe que eu tenho assim alguns informadores, não é? E eu vi, é verdade,
Eu gostei agora do seu sorriso. Sabe que eu ouvi dizer que a sua gravata tem uma história especial, não tem? Isso é para dizer, tá. Não sei se tem uma história especial. Pronto, eu tenho que dizer que sempre que vou a um evento e que vou falar sobre cancro da mama, faço uma questão pessoal de pôr uma das gravatas que algumas doentes minhas com cancro da mama me ofereceram. Não estou a pedir gravatas, mas estou proibido de ter gravatas lá em casa. Mas quem quiser, a morada estou proibido, a minha proibido de ter mais gravatas lá em casa. Pronto. Mas estava a dizer, mas faço questão e sempre fiz isso dentro do país e fora do país. Claro. Acho que para mim é útil porque faz-me lembrar o motivo pelo qual eu estou naquele local. E é muito bonito, é um motivo muito bonito. Luís, tenho uma última pergunta para si, estamos a chegar ao final do nosso episódio. Quais é que são, para quem nos está então a acompanhar, os sinais de alerta a que uma mulher deve estar atenta e, caso surjam, procurar de imediato o médico? Pronto. É curioso trazer isto, Tiago, porque há muitas mulheres que, não em contexto de rastreio, mas que autodetectam cancro da mama. A história mais comum é: eu estava no duche e senti que havia qualquer coisa diferente na minha mama. Eu costumo dizer que as mulheres têm um sexto sentido sobre a sua mama. E se elas dizem que há alguma coisa que está diferente, é porque têm razão. Pronto. Há que investigar. Como quase tudo o que as mulheres dizem, é melhor dizer que têm sempre razão. Eu aqui só sou especialista desta área, portanto não posso fazer Com certeza. Mas pronto, não me comprometo com todas as áreas. Eu Mas também seja não me como for, nenhuma. aqui é verdade, elas têm o seu sentido. E se dizem uma coisa, é porque não está bem. E tem que se investigar o que é que se passa. Pode ser que seja uma coisa maligna, pode não ser uma coisa maligna. Claro. Portanto, muitas vezes, às vezes mesmo, se a pessoa nota que tem um caroço, um alto, uma diferença na textura da pele, uma retração do mamilo, uma coisa é ter um mamilo que constitutivamente era diferente do outro, mais retraído. Outra coisa é que começou a mudar de posição. Qualquer corrimento, tudo isto deve ser sinal de alerta. Acho que isto acontece em muitas mulheres, as mulheres que dão conta de ter qualquer coisa, porque há alguns cancros da mama. A maior parte dos cancros da mama são hormonodependentes, como eu disse, e, portanto, o seu ritmo de crescimento permite que nós os conseguimos encontrar nos exames de rastreio. Alguns outros cancros da mama, alguns subtipos, uns 15, 20% dos casos, têm um ritmo de crescimento mais rápido. Isso pode acontecer que a pessoa fez rastreio neste mês e, passado 4, 5 meses, deu conta de um nódulo na mama. Quando há pouco E que tempo não havia tinha lá feito nada um na rastreio, mama. claro. Enfim, só para dizer que são as circunstâncias daquele subtipo de cancro da mama. Claro. Mas, de modo Portanto, geral... daí que, mesmo que a mulher faça o rastreio, se notar alguma diferença, deve procurar o seu médico. Muito bem. E no outro dia soubemos uma coisa, porque eu vou provocá-lo, Tiago. Faz favor, adoro ser provocado, diga-me lá. Que é, faz ideia de quem é que é a primeira pessoa que diz à mulher que se calhar tem um cancro da mama? Eu não vou responder a isso, tenho muito medo da resposta. Então, mas já no outro dia estivemos a fazer esse inquérito para muitas mulheres no país todo, em 7 regiões, e descobrimos uma coisa. Quem é a primeira pessoa que me diz à mulher que tem um cancro da mama é o radiologista. Olha, Porque a mulher vai fazer um exame, a mulher vai fazer um exame de rastreio, ou... Bom, de rastreio é diferente porque os exames são... Mas vai fazer um exame porque às vezes as mulheres que não fazem um rastreio, mas fazem um rastreio seguido pelo seu médico, assistente, ginecologista, o que quer que seja. E o que acontece é que chamam e dizem assim, há aqui qualquer coisa que não está bem. Que não está bem. Vamos ter que fazer uma biópsia, vamos ter que falar com o cirurgião, etc. E são noites em que dormem muito mal. Por que eu estava a dizer isto? Dizer isto só para dizer que eu não sabia isto. Não, não é isto. É que é também um dos motivos de literacia em saúde. Nós temos que aprender com os doentes como é que eles souberam o que é que tinham. Claro. E estamos preparados também em termos de formação para dizer como é que nós devemos... Para caminhar nesse sentido. Nesse sentido, dizer assim, claro. Se é o radiologista que vai dizer, que pode logo indicar, vai a este site, vai a isto, vai saber como é que pode ser... trabalharmos de forma mais coordenada, não é? Sim, senhor. Olha, Luís, chegámos aqui ao final deste nosso episódio. Muito obrigado por esta conversa tão importante. Tenho a certeza que ajudámos a perceber quem nos está a acompanhar as particularidades do cancro da mama, a forma como é tratado e também percorremos, de algum modo, a jornada do doente e percebemos que estamos num bom caminho, porque no meio de tudo temos feito aqui estamos a melhorar. Ótimos avanços a esse nível. E chegámos assim ao final de mais um episódio das Segundas de Conversa, desta vez subordinado ao tema Mês Rosa,
o que traga ao peito. Deixe-me recordá-lo que poderá rever este e todos os episódios no Facebook da Liga Portuguesa contra o Cancro, sendo certo também que vai poder ouvi-lo em diferido na próxima segunda-feira, a partir das 15 horas na antena da TSF, e depois ainda, veja bem a quantidade de oportunidades que tem para rever este episódio, nas plataformas de podcast e também no próprio site da TSF. Quanto a mim, resta-me agradecer, em nome da Liga Portuguesa contra o Cancro, ao Palácio Nacional de Queluz, o nosso ilustre anfitrião, também ao nosso fantástico convidado e ao importante patrocinador que temos, a Sanofi. Ora, partilho também consigo qual é que vai ser então o tema do próximo episódio, que já está marcado, portanto temos encontro agendado para dia 28 de novembro, desta vez com a temática cancro. Também é coisa de homem. Vamos ter então como nossos convidados o Rui Henrique, médico anatomopatologista no IPO do Porto, e Júlio Machado Vaz, psiquiatra. Quanto a mim, agradeço-lhe pelo facto de nos estar a acompanhar, pelo facto de ter estado desse lado a investir em si. Conto consigo no próximo episódio das Segundas de Conversa e até lá, fique bem.